eu vou te contar de quando a união foi o motivo da desunião. Parece meio que um paradoxo, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Torre de Babel lá em Gênesis 11. E também veremos mais 2 pontos, já que esse capítulo é dividido em 3 tópicos: a Torre de Babel, os descendentes de Sem, que eu disse que falaria mais, e os descendentes de Terá, que foi um dos descendentes de Sem. Vamos começar vendo que toda a Terra tinha apenas uma língua, ou seja, apenas um idioma. E não, eu não sei que língua era essa. Alguns chamam de língua adâmica, mas isso fica meio vago, pois nós não sabemos falar essa língua, ou seja, nós não vamos ter noção nenhuma de como é que ela era. Eu consegui me explicar? Olha só, é como se eu falasse para você que a minha língua primária é o carolês. Ninguém sabe falar isso, e no caso deles, nós nem sabemos se é ela mesma. Também dizem que a língua seria o próprio hebraico, e até teria algum sentido pelo fato de que Adão e Eva e os nomes de antes da Torre de Babel na Bíblia são todos escritos em hebraico. E aí que tá. Gênesis, assim como todo o Pentateuco, foi escrito por Moisés na língua hebraica, muitos anos depois. E seria como se a minha história fosse escrita por alguém que falasse inglês. O meu nome original é Carol, mas seria lido por todos que lessem a minha história como Carol. Em resumo, nós não sabemos qual língua eles falavam, mas o importante é sabermos que eles falavam uma única língua. E pense só, nós já fizemos esse raciocínio antes. Eles ainda viviam muito tempo, ainda estavam todos muito próximos. Mesmo que a Pangeia já tivesse desfeita, a Terra era populosa, mas ainda estava bem próximo uns dos outros. E a inteligência estava começando a se distanciar cada vez mais do DNA do Éden, mas ainda era muito boa, e eles falavam todos uma única língua. Eles tinham um poder ilimitado quando se trata de comunicação planetária. E o mesmo tentador que enganou Eva lá no Éden e que propôs o caos que existia antes do dilúvio ainda estava vivo. Então, ele tentou as gerações pós-diluvianos, a começar pelo próprio Cã, filho de Noé, e pronto. Muitas pessoas se corromperam a ponto de quererem dar as costas novamente para Deus. Houve então na terra de Sinar, no reino de Nimrod, essa rebelião contra Deus. E eles disseram: vamos, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar os céus, e façamos para nós um só nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Novamente, uma cidade é construída por aqueles que deixaram Deus para trás. E veja que eles tomaram um nome para si. Ou seja, realmente eles seriam tão poderosos que ninguém os poderia espalhar. No caso, quando uma nação é espalhada, ela perde sua força, porque não há como lutar. E esse desejo de se autoexaltar os levou a querer construir uma torre até os céus. Isso é exatamente o que o inimigo de Deus fez lá no céu. Ele que era um anjo de luz. Mas vamos estudar isso um pouco mais pra frente. Esse ex-anjo, por assim dizer, quis subir até em cima do trono de Deus, sendo mais poderoso do que Deus. Ele queria ser mais poderoso do que Deus. Mas temos um pequeno grande detalhe. O detalhe de que é impossível que uma criatura seja mais sábia e mais poderosa do que o seu autor. Vamos falar do nosso aspecto. Uma IA, uma inteligência artificial, pode fazer cálculos mais rápidos que um ser humano, mas foi porque o ser humano colocou essa capacidade nela. Mas uma IA nunca vai poder criar mais uma coisa, nunca será mais poderosa que o seu criador. Ela pode até ser usada para destruir outros humanos, mas isso porque aquele que está por detrás dela assim o quis. Mas também basta um pifar no sistema e toda essa inteligência se esvai. E é assim conosco também. E foi na tentativa de chegar ao céu, se exaltando acima de Deus, que o homem da Torre de Babel pifou, literalmente deu tilt no sistema. E era como a gente dizia, bugou tudo. Os homens fizeram seus tijolos e pegaram o betume como argamassa, começaram a construir essa torre, que não necessariamente precisaria encostar na exosfera, ou sequer no fim da troposfera. Lembrem-se, eles eram muito inteligentes, muito provavelmente sabiam que no espaço não daria para respirar. A ideia era entrar em contato com o mundo superior
superior, mesmo que não encostasse literalmente no céu. Isso seria como se fosse o primeiro templo pagão depois do dilúvio. Lá poderia ser feito rituais e todo tipo de coisa bizarra que vemos em culto a deuses que não existem, mas que servem como desculpa para que o homem possa fazer tudo aquilo de mal que o seu coração intenta. Em realidade, mesmo não tendo mais a Torre de Babel, a humanidade ainda cultua seus próprios desejos com a desculpa de que estão adorando os seus deuses. Porém, se a torre tivesse sido concluída e permanecida com os homens falando todos uma só língua, a justiça seria banida e o mundo estaria novamente com o caos instalado. Então Deus, com sua misericórdia, vendo o que estava acontecendo na terra, falou aquilo que eu expliquei ainda há pouco, e falou que isso faria com que a justiça fosse banida da terra. Então, para dar mais uma chance à humanidade, ele mandou que um anjo viesse até aqui confundir a língua das pessoas, fazendo com que assim fosse completamente inviável continuar a construção, pois eles não mais se entendiam. O que na verdade foi algo muito bom, senão nós estaríamos em completo caos até hoje. Nós temos caos? Temos, mas também conseguimos ter um pouco de sossego. Se essa medida não tivesse sido tomada, provavelmente a Terra já teria se autodestruído por completo. Claro que não foi todas as línguas que foram criadas lá. Existem línguas que sabemos o período em que foram criadas, como o próprio português. Ele não se originou na confusão da Torre de Babel, mas com uma rápida pesquisa vemos que o primeiro marco para o surgimento da língua portuguesa ocorre no século II a.C., em um período de guerra. Em 218 a.C., os romanos dominaram a região da Península Ibérica, local que abrange Portugal, Espanha, um pedaço da França e algumas outras áreas. Também vemos que a língua portuguesa é uma língua neolatina, formada da mistura de muito latim vulgar e um pouquinho mais de influência árabe e das tribos que viviam na região. Sua origem está altamente conectada com a outra língua, o galego, mas o português é uma língua própria e independente. Mas vamos ver se você percebeu algo. Ela deriva do latim, o português deriva do latim, uma das línguas mais antigas da Terra. Ou seja, o latim, o aramaico e afim, esses sim surgiram lá na Torre de Babel, fazendo com que as pessoas tivessem de se espalhar pela terra. Aquilo que eles intentaram impedir foi exatamente o que aconteceu. Eles não se entendiam mais. Cada um então se juntou com aqueles que falavam a mesma língua e foram cada qual para um canto diferente da terra, finalmente deixando de povoar apenas um pedaço de terra. A partir daí, as línguas foram se derivando cada vez mais e mais, fazendo com que cada vez mais as pessoas estivessem divididas por essa barreira que impedia que elas implodissem. Tanto é que vemos muitas palavras que se assemelham às nossas em outras línguas, pois muitas delas se derivam do latim e são subderivados de outros derivados também. É uma confusãozinha mesmo, mas pelo menos faz jus ao nome, Babel, que significa confusão. E foi assim que a união do homem causou, na verdade, a divisão dele mesmo. Tudo culpa da desonra que queriam trazer a Deus por meio de sua autoexaltação. Assim, Babel pode ser traduzida como porta de Deus, mas não do nosso Deus, e sim dos deuses imaginários, para que eles pudessem fazer seus rituais estranhos naquela torre. Para o nosso Deus, o certo seria Betel-Geus. Sim, o mesmo nome da estrela mais brilhante do céu. Bet significa casa, El, Deus, e Geus, portal. Ou seja, é o portal para a casa de Deus, fazendo alusão à escada do sonho de Jacó e também à vinda de Jesus. Mas eu não vou dar spoiler não. No capítulo da escada de Jacó vamos estudar mais sobre isso. Findamos aqui a primeira parte do capítulo 11 e vamos explorar rapidamente aqui a genealogia de Sem, que da mesma maneira de que a de Adão, tem um segredinho escondido. Ah, mas você já se inscreveu no canal? Porque eu só vou contar se você se inscrever. Então vamos lá. Seguindo aquela lógica da genealogia de Adão, o que vamos utilizar aqui são os estudos das raízes originais, que nos revela o significado dos nomes próprios da Bíblia. Porém, não se assuste se você pesquisar no Google, por exemplo, o significado do nome Malaléu e não aparecer o mesmo que eu utilizei aqui, porque isso é uma busca realmente difícil, visto que uma tradução direta não é comumente oferecida. Mesmo com um dicionário léxico convencional do hebraico, pode nos trazer alguns desapontamentos. Entretanto, um estudo das raízes originais é gratificante para percebermos esses detalhes fascinantes que veremos a seguir. Nós teríamos então Sem, que significa a fama ou o renome. Arfaxade, o seu filho, significa a fortaleza dos caldeus,
ou seja, a própria Torre de Babel. Já o nome de Canaã, como a gente já tinha visto, significa lamento ou tristeza, ou até mesmo aflição. Mas o seu filho Salá significa se estende como uma planta. E logo após, Eber significa região de além da. Da o quê? Não sei, vamos descobrir já já. Peleg vai significar divisão. Reu, um amigo. Serug, ramifica. Naor, bufando. E Terá, com fúria. E se juntarmos com o contexto, temos exatamente essa frase. A fama da fortaleza dos caldeus e a tristeza se estende como uma planta para além da divisão, lá na Torre de Babel. E um amigo ramifica, bufando com fúria. Talvez não tenha ficado tão claro como a da genealogia de Adão, mas leiamos esses dois textos, de Jeremias e de Isaías, para esclarecermos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Quem é esse que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como a daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso, o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e eu os embriaguei no meu furor, e a sua força eu derrubei por terra. Ou seja, essa genealogia fala do nosso amigo libertador, que vem com fúria nos salvar. O mesmo libertador que tirou o povo dele das terras de Babilônia e da terra do Egito. Aquele que levou a tristeza embora sobre si e que derrubou a fortaleza dos caldeus que nos aprisionavam. É Jesus. E assim finalizamos mais uma parte desse capítulo. Começamos agora a última, a genealogia de Terá, o último na lista de descendentes de Sem. Em verdade, o filho dele, Abraão, vai dar início a mais uma sequência de códigos em sua genealogia, mas não é hoje que eu vou contar. Porque os nomes dos filhos de Terá são ditos, mas logo em seguida, note uma coisa: Arã, seu filho, pai de Ló, morreu antes de Terá. E isso era algo muito incomum, principalmente por não se tratar de uma tragédia, como Caim matando Abel. Era raro que o filho morresse antes do pai. Isso ia contra a ordem natural das coisas. Foi tão incomum que esse fato foi registrado na Bíblia, mesmo que nenhuma outra parte da história dele tenha sido contada. E provavelmente é por isso que Ló, seu filho, vai ir com seu tio Abrão para um outro lugar no próximo capítulo. Então Abrão casou-se com Sarai, Naor casou-se com Milca e Terá levou todos eles juntos, com Ló, seu neto, e saíram para Ur dos Caldeus para irem até a terra de Canaã, sim, as terras dos descendentes de Cã. Porém ficaram em Harã, local onde Terá morreu aos apenas 205 anos. Mas já estava dando para ver os efeitos da carne na vitalidade humana, de 900 anos para 200 anos em poucas gerações. E é isso, finalizamos mais um capítulo de Gênesis nessa nossa grande jornada. Deixe seu comentário com seus aprendizados e pesquisas, sua curtida e até o próximo capítulo. E não se esqueça, esse capítulo está na íntegra na descrição do vídeo. Tchau! Porque tem um fio aqui. Então eu vou voltar, porque tem mais vídeo pra gravar. 20 minutos, misericórdia. Até nada de Thaísio.